Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBRX11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Então pessoal, este é um fundo imobiliário, ele não é bem de papel, ele é um fundo, entre aspas, como se fosse um concorrente do VGHF. Ele é um hedge fund. É um fundo qual pode-se investir em ações, fundos imobiliários, FIIs, tem diversas classes de ativos que pode-se investir nesse fundo, né? Ele, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 89,45. Ele entregou de renda 15,87 nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,94. Isso indica que ele está 6% mais barato do que ele vale. Ele está sendo negociado também com a média liquidez, negociando uma média de 415 mil por dia. Isso, assim, para pequenos e médios investidores, é mais que suficiente, na minha humilde opinião. E ele veio com uma boa recuperação. Atualmente, ele teve uma valorização de 6,8% nos últimos 12 meses. No quesito aqui de cotação, a gente consegue observar o seguinte. Na data que eu gravo o vídeo, 89,44. Nos últimos 12 meses, ele teve ali mínima de 79,72 e ele, como é um fundo bem recente, é um fundo novo, ele veio de base R$100. Então a gente observa lá que em setembro de 2022, R$100, o fundo entrou no momento de deflação e ele começa a sofrer bastante, R$95. Em dezembro de 2022, as suas cotas despencam de R$94 mais ou menos para algo na casa de R$86. O fundo esboça uma recuperação, vindo a ser negociado novamente ali a R$92 mais ou menos, e aí ele despenca para março de 2023, agora recente, a R$80. E desde março para cá, o fundo vem numa boa rampada, e atualmente ele está mais ou menos lateralizado nesse patamar ali próximo de R$90. Voltando para o site, aqui agora a gente vê alguns destaques do fundo. Então, o nome do fundo é RBR Multi, porque ele é de multi-estratégia, né? A gente vai ver isso com mais detalhes lá dentro do relatório gerencial. Aqui tem o CNPJ do fundo, é um fundo para investidores em geral, títulos e valores imobiliários, ele é segmento híbrido, fundo de fundos. Na verdade, ele é um fundo, um hedge fund. Ele é um fundo de papel, não é bem um fundo de fundos. Eu acho que agora merecia ser uma nova classe de ativos. Assim como a gente tem fundos de papel, tem fundos de fundos, para mim, o hedge fund ou multi-estratégia é uma nova classe de ativos. Ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. A taxa a gente vê lá dentro do relatório, não há que se falar de vacância. Conta ali com pouco mais de 4 mil inscritos e eles já emitiram no mercado 1.880.000 cotas. As suas cotas valem R$ 95 e o último dividendo anunciado foi de R$ 1,17. E no mercado esse fundo vem com patrimônio aí de 178 milhões de reais, que já é um patrimônio bem interessante por se tratar de um fundo novo, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Outra forma de apoiar o que a gente faz, os nossos canais Amu Invest e o canal Amu Fiagro, ambos contam com clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho um valor barato, acessível, mas que para o canal aqui faz muita diferença. Então considere se tornar membro dos canais aí, que vocês nos ajudam imensamente. Além de nos ajudar, vocês ainda têm benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, eu pretendo tentar começar a comercializar uma planilha do canal aí de controle de financeiro. Caso a gente consiga comercializar essa planilha, quem for membro vai ter um hiper mega desconto, mais um benefício para se tornar membro dos nossos canais aí. Outra forma de apoio ao nosso trabalho aí, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado e são muito baratos, são acessíveis. Considere adquirir os e-books para nos ajudar. Comprando esses e-books aí, acho que ele pode agregar, ajudar bastante, seja investidor iniciante, seja quem tem uma certa bagagem no mercado. Então considere comprar, que eu ficarei imensamente grato. Na aquisição dos 2 e-books juntos, você vai ter um desconto ali na casa de 40% a 50%. Então muito obrigado a todos vocês que colaboram aí, nos ajudando na aquisição desses ativos, desses e-books aí. Esse vídeo foi uma sugestão do Cristiano. Ele é membro do canal e falou o seguinte: bom dia, Amu.
e companheiros. Só tem vídeo top nesse canal, agradeço, né? Ele fala, quando tiver um tempinho, atualiza o vídeo sobre o RBRX11. Eu tenho um vídeo do RBRX, mas é um vídeo um pouco mais antigo aqui no canal. Então aqui está o vídeo solicitado pelo membro. Lembrando que membros, quando pede, a gente tenta atender com mais rapidez o pedido de membros. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Então o fundo aqui, ó, como o próprio nome diz, né, ele é um fundo multi-estratégia. Aqui a gente começa a ver algumas informações a respeito dele. Ele é novo, ó, junho de 2021, a data de negociações do fundo. Patrimônio de 178 milhões, 1.880 cotas emitidas. Cota de patrimônio 95 e ele tem um lucro acumulado de 43 centavos aí. Esse é um fundo que ele tem atualmente 89% alocado em papel e 11% em tijolo. Sendo que assim, isso aqui, ó, a gente vai ver melhor que esse tijolo aqui é como se fosse ações, tá? O fundo já conta ali com um pouco mais de 4 mil inscritos. O dividendo anunciado na época do fechamento do relatório, 1,18. E a gestora RBR, eles têm 7,5 bilhões de patrimônio sobre gestão. Eles têm aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também. Quais ativos que eles têm? Então eles têm o RBRP e o RBRL de tijolo. De crédito, fundos de papel que eles possuem: RBRR, RBRY, RBRJ, RPRI. E aí, ativos líquidos imobiliários. Então, ele tem o RBR REITs, fundo de ações, e o RBRF, que esse aqui é de papel, né? Um FOF. Então, o fundo entregou 1,18 de renda. Eles possuem 2 ações dentro do seu portfólio e atualmente eles contam com 13 CRIs. Baseado na entrega dos rendimentos desse fundo, ele está entregando aí 17,4% de dividend yield anual. E na data de fechamento do relatório gerencial, a cota estava 87 e a gente viu que ele já deu uma pequena recuperada em relação a esse valor. Aqui ele mostra o quanto ele distribuiu de dividendos, só que isso aqui eu acho que é muito pessoal, que depende muito do seu preço e o quanto você comprou os ativos, né? Então, isso aqui para mim eu não costumo dar muita bola para essa parte, não. Então aqui ele mostra mais ou menos como é que funciona e por que do desconto do fundo. Ele está com 8% de desconto, por quê? Na data de fechamento do relatório, né? R$ 95,00, ele estava sendo negociado a 87. Ele tem 89% do PL em CRIs, 9,9% do PL em ações e não estava com valor em caixa. E esse desconto aqui, ó, eles trouxeram para a base 100, é como se alguém estivesse pagando 92 por R$100. Esse é o desconto. A média da carteira do fundo, CDI mais 7. E aqui é o preço de mercado das ações que eles têm. Então eles têm ações da Aliança Sonai e do Iguatemi. São shoppings, né? Então são fundos de tijolos. Aqui ele mostra uma tabela de sensibilidade de acordo com quanto vocês conseguirem pagar pelo fundo. Se conseguir pagar 76, vai ter um retorno de PCA mais 24, né? Achei bem puxado, bem alto essas taxas, né? Atualmente é 87, atualmente ele está mais próximo de 89,90, então vai dar IPCA mais 14. E se pagar ali no seu valor próximo de 100, vai dar IPCA mais 9 de taxa. Tirando as despesas do fundo, aí cai, aí fica algo mais realista. Ó. Então atualmente está rendendo mais ou menos IPCA mais 12. E se pagar mais caro lá na faixa de 100, vai ser IPCA mais 8. Então, olha a diferença que dá para quem compra o ativo mais barato, né? Então, é a importância de comprar mais barato. Aqui ele faz um comparativo também com o CDI. Então, atualmente aqui, ó, na casa dos R$90, tá dando líquido, né? Depois de descontar as taxas, CDI mais 4. E se comprar lá na casa dos 100, vai dar menos de 100% do CDI. Continuando aqui, a gente vê sobre os dividendos do fundo. Aqui sobre os dividendos, ele fala o seguinte: em junho anunciamos a distribuição de rendimentos de 1,17, que dá 17% anualizado, e o fundo conta com 43 centavos de reserva de lucro. No fechamento do mês, o portfólio ainda estava alocado próximo de 90% em crise e 10% em ações, o que garantiu ao fundo, até o momento, uma recorrência e estabilidade de dividendos em patamares elevados. Aqui eles vão falar, ó, reforçamos que o RBR é um hedge fund com liberdade para investir em crédito, FIIs, ele não tem nada em FIIs atualmente, ações e special situations, situações especiais. É um fundo especial para pessoas especiais, quem pegou a referência pegou. Visando o foco em retorno total ao cotista, isso quer dizer que não necessariamente teremos dividendos totalmente estáveis nos próximos semestres. Temos alocado em estratégias com menor carrego, porém possibilitam ganhos extraordinários em diferentes janelas de tempo. Como exemplo, o investimento em ações, que já acumula mais 72 centavos por cota em ganho de capital líquido, ou seja, com o giro das ações aí. Com isso, continuaremos construindo um portfólio de forma ativa, visando qualificá-los ainda mais com investimentos adequados em cada momento do ciclo.
Continuando, eles falam o seguinte, ó, nessa direção. Em junho de 23, fizemos 2 novas alocações expressivas em fundo de tijolo, totalizando 18,7% na categoria. São elas XPML11, entramos na oferta no preço de R$ 99,60. Então, poxa, não consta ainda esses FIIs. Então, eles compraram, mas eles ainda não vieram para o portfólio, porque não está constando no relatório deles aqui. Então, eles entraram na oferta a R$ 99,60. Vemos a alocação no melhor portfólio de shopping, dentre FIIs como oportunística, dado o carrego de investimento e desconto relativo dos pares. O FII corporativo Faria Lima, esse aqui é um FII que é pouco conhecido, é o FL11. Entramos no IPO desse fundo, monoativo AAA localizado na Faria Lima, com tese de ganho de capital e uma tira esperada de 25%. Detalharemos novos investimentos na próxima página. Então, indo aqui para a próxima página, ele fala novamente sobre a reserva de lucros e aqui ele mostra os ativos que ele comprou, né? Então, XPML, aumenta a participação do Shopping Premium, redução de alavancagem, expansões e revitalizações. Então eles estão dizendo o racional por ter entrado no XPML. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção. E esse é um fundo que eu não sabia que a VBI tinha, tá? É da VBI. Mesmo do CVBI, PVBI, LVBI. Então eles têm um ativo, o FL11. Esse ativo aqui, ele é dono de 50% do FL440. Então eles investiram 8% no patrimônio líquido, está investido nesse ativo. O que me chama a atenção é que, como ele falou lá em cima, né, eles não tinham posição em fundos imobiliários, mas aqui está mostrando que tem, né? Então tem essa pequena divergência no relatório deles aí. Destaque novamente para a qualidade do ativo na região premium. Neste case, enxergamos um ativo de 25%, com ganho de capital na futura venda do ativo, mesmo contando com baixo carrego no curto prazo. Em linha com nossos avançados sistemáticas ESG, destacamos que o ativo detém a maior certificação LEED de operações, que é o LEED Platinum. Esse LEED tem Gold, tem tal, e Platinum aqui é a maior certificação LEED, então de USG, ESG, né? Então, interessante. Esse ativo aí, ó, ele está conseguindo alugar por R$ 192,00 o metro quadrado, é bem alto. 21 mil metros quadrados já era construída, tem 10 inquilinos e está 100% locado aí. Então, ponto interessante. Se eu não me engano, esse ativo faz parte lá do PVBI também. Então, pessoal, eu ainda vou voltar para o relatório e terminar de ver o relatório lá com vocês, tá? Mas antes da gente continuar lá no relatório, eu trago aqui para vocês agora formas de apoio gratuito aqui ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta para nós, compartilha esse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são situações gratuitas, mas para o canal faz muita diferença. Comenta aí para nós o que você achou a respeito do RBRX11. Você gostou das informações trazidas? Você acha que ele é um bom fundo aí? Você gostou dessa estratégia dele? Eu particularmente não vi nada demais, nada gravíssimo, mas eu ainda prefiro por enquanto o VGHF, tá? Esse fundo vem entregando um ótimo resultado, mas vamos aguardar aí para o longo prazo, porque todos os fundos no início eles conseguem entregar um rendimento bem maior e depois vai assentando e vai voltando mais para a estabilidade. Lembrando que o VGHF teve momentos que ele é de base 10, ele chegou a entregar ali 18 centavos, 16 centavos, 14 centavos. Então esse fundo está entregando um ótimo resultado, mas vamos ver como é que ele vai se comportar depois de um certo tempo, né? Então eu particularmente não tenho interesse de ter, mas é um fundo aí que serve para estudo. A RBR é uma gestora muito competente, mas eu particularmente optei por não ter esse ativo aí. E mesmo que fosse um ativo que eu gostasse, não dá para ter todos os ativos na carteira, né? Então, assim, eu não tenho interesse de ter, mas não significa que ele seja ruim ou bom, e não é indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos o objetivo aí de 2 canais chegar a 1.000 inscritos. Nós temos o canal Amuf Infra, que conta ali com 339 inscritos, já está crescendo bastante. E o canal Mudicas, ele entrou em contagem regressiva. Dos 1.000 inscritos, agora só faltam 15. Bem pouquinho pra gente chegar nos 1.000. Vá lá no canal Mudicas e se inscreva. Ajude a gente a chegar nos 1.000 inscritos aí. Tá bem pertinho. Eu agradeço de coração vocês que vão lá e se inscrevem. Muito, muito obrigado. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Então vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. A gente tem aberto caixinha de pergunta lá no Instagram e responde ela em forma de vídeo, né? Então se tiver alguma dúvida, quiser colaborar, vá lá no Instagram, deixe sua pergunta, comente. Tudo isso ajuda demais. Voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão vai explicar sobre essa multi-estratégia dele. Então, o RBR é um fundo hedge fund com liberdade para investir em crédito, FIIs, ações, situações especiais. Então, devido ao ciclo imobiliário que vivemos, nossa visão, a alocação de CRIs indexadas ao CDI continua sendo uma boa opção de investimento para curto prazo. Porém, também vemos investimentos em ações e fundos de tijolo com ótima visão de risco e retorno. Com isso, para o próximo mês,
Com as novas alocações mencionadas, teremos aproximadamente 30% alocado em ativos tipo tijolo, sendo que eles estão considerando os FIIs, né? E também as ações como sendo tijolo. Então, FIIs 0%, sem investimento até maio, mas a gente viu que eles já começaram a investir. Então, pode ser que nos próximos relatórios já esteja sensibilizado e venha aqui para o portfólio. Então, de novo, eles insistem que estão com 89% em CRIs e quase 10% em ações. Eles não têm nada de situações especiais e nada em FIIs aí. Do portfólio de CRIs, 71% está em CDI mais 3 e 18% está em PCA mais 11. Né? E esses dois aqui dão os 89% do portfólio. Comentário macro. Aqui ele vai falar sobre as questões lá dos Estados Unidos, vai falar também aqui sobre o IFIX e questões brasileiras. Eu vou me permitir não ler essa parte aqui para vocês. Vou até dar um zoom um pouco maior. Qualquer coisa, se você quiser ler essa parte, que é recomendado, se você estiver gostando desse fundo e quiser ter posição, pausa o vídeo aqui e dá uma lida nessa parte aí que eu acho que é de extremo interesse aí para vocês. Continuando aqui no relatório, aqui ele vai falar sobre as estratégias, né? Então aqui, ó, ações. Ações de companhias listadas no setor imobiliário com foco de ganho de capital e retorno acima de 20%. Situações especiais são investimentos ilíquidos de médio e longo prazo para retornos ajustados. CRIs, fluxo mensal relevante devido de dividendos e liquidez. E questões de liquidez, ó. Recursos aguardando a alocação futura, em geral, alocados em fundos de renda fixa com liquidez imediata. Então ele mostra de novo como é que está a situação. 89% em CRIs, quase 10% em ações e 1% ali em situações especiais ali. Ações que ele possui, 68% é na Alço Sonai e 32% no Iguatemi. São ações listadas em bolsa. Alocações por indexador. Então, dos CRIs aqui que ele possui, 80% está em CDI e 20% em IPCA. E dos CRIs, 70% do setor residencial, 10%, 9,7% loteamento e 20% do setor corporativo. Aqui ele mostra um por um os CRIs que ele possui no seu portfólio. A imensa maioria dos CRIs ali está em CDI, né? Apenas esses dois aqui em IPCA. E por ser um fundo novo, isso aqui me chama atenção um pouco negativamente. Esse Tael, quase 10% do PL. O Mos Jardins, 9,51%. Apesar de não ser nada grave, ele tem poucos ativos, né? Então ele tem uma concentração alta em muitos ativos. Ainda é baixa, na normalidade, no máximo 10% do PL, então é algo assim totalmente aceitável. Mas tendo em vista o que a gente viu recentemente no mercado, né? Quanto menos se concentrar em ativos, seria melhor, né? Mais adequado. Mais abaixo aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Na prática, aqui embaixo a gente vai ver sobre as taxas do fundo. Um ponto negativo que eu vejo sobre o relatório da RBR é que eles colocam a taxa lá no final do relatório. Tá certo que se você olhar com carinho, olhar com calma o relatório, você já enxerga isso. Mas de praxe, a maioria das gestoras coloca isso no início, né? Então eu vejo isso como sinal de mais transparência quando você coloca lá no início do relatório. Então aqui, ó, em abril, esse fundo não teve valores de rendimento, não teve ganho de capital, eles receberam 2 milhões aí dos CRIs e 38 mil de dinheiro parado em caixa. Provavelmente esses rendimentos aqui devem ser de FIIs ou de ações. No acumulado do ano dos últimos 12 meses, a gente vai calcular baseado nos últimos 12 meses, tá? Nos últimos 12 meses, o fundo recebeu um total de 27 milhões, quase 28 milhões. 186 mil de rendimentos, ganho de capital 3 milhões, 23 milhões de CRIs e 1 milhão de dinheiro parado em caixa. As despesas do fundo, 2 milhões e 119. O fundo não faz um destrinchamento das despesas. Provavelmente não vai tudo aqui para o bolso da gestão. Mas como eles não fizeram um destrinchamento, a gente vai calcular como se fosse tudo. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa. Então vamos pegar aqui, ó, 219 vezes 100 dividido por 27, 979. O que a gente consegue observar? Que o fundo ali está com a 7,57% aí de taxas, né? Então eu vejo como o critério de taxa sendo algo muito positivo aí. Parabéns para a gestão no quesito de taxa. E aqui abaixo ele mostra os rendimentos e tal, né? O quanto que isso impactou. E aqui a gente vê as taxas cobradas. Então até 150 milhões de patrimônio eles vão cobrar ali 1,30. De 150 a 350, que eu acho que é onde o fundo está hoje. Diminui somente para 1%, ó, 1,29. Caro, né? Mas ainda assim você vê que na prática isso não está representando muito aí. O fundo cobra performance de 20% se bater o benchmark. E o benchmark do fundo é IPCA, mas a média do IMAB. Eu acho isso um pouco injusto, esse tipo de performance. Poxa, o fundo está alocado em CDI e me coloca uma taxa de performance IPCA, é um pouco injusto, né? Para mim, essa taxa tinha que ser, já que eles querem colocar o benchmark,
tem que ser o seguinte, variante, né? Entre IPCA e CDI. Qual dos dois tem maior exposição? CDI? Então, poxa, a gente vai tentar bater aí CDI mais 2. Então a gente bate ali 20% do que bater CDI. Do que eles conseguirem exceder CDI mais 2%, bate 20% de performance. Eu acho que seria um pouco mais justo, né? Mas quem sou eu? Sou um Zé Goiaba, então minha opinião é irrelevante. É um fundo por prazo determinado, ele paga mensal, e aqui ele fala um pouquinho mais sobre o fundo. Aqui abaixo, que é o de praxe de todos os fundos, ele vai falar sobre ESG, e mais abaixo um pouco aqui ele vai falar sobre os ativos. Então ele vai falar um pouco sobre os CRIs, MRV, ele explica mais ou menos como é que funciona, esse CRI-TAEL, como é que funciona. Então seria de primordial importância, se você se interessar por esse fundo aqui, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada em um por um dos devedores do fundo, tá? E aí você vai ver mais ou menos as garantias, como é que são estruturadas. Essa é uma das partes mais importantes e que eu vejo que muitos investidores, às vezes, desprezam essa parte. Seria interessante você ver em que o fundo está investindo, quem são os devedores, para ver se isso te traz ou não um pouco mais de confiança, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBRX11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente e reiterar, né? Obrigado vocês que apoiam todos os nossos trabalhos aí, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal. Obrigado vocês aí que se tornam membros. Os membros carregam um canal aqui nas costas. E obrigado vocês que têm adquirido os e-books. Tudo isso é de primordial importância para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown,